Boa noite. Ajeite o travesseiro, diminua as luzes e respire com calma. Você está entrando nos arquivos do espaço profundo. E agora, enquanto você relaxa, vamos explorar juntos uma nova ideia sobre o universo que nos cerca. Imagine por um instante que você está em uma sala silenciosa, onde dezenas de cientistas observam dados que chegam de telescópios espalhados pelo mundo. É uma noite comum, até que algo extraordinário acontece. Um sinal, uma assinatura química, uma anomalia que não pode ser explicada por processos naturais conhecidos. Neste momento, a humanidade se depara com a confirmação de que não estamos sozinhos no universo. A NASA, a Agência Espacial Americana, possui protocolos específicos para este cenário. Não são documentos de ficção científica, mas diretrizes reais, desenvolvidas ao longo de décadas por cientistas, sociólogos e especialistas em comunicação. Estes protocolos existem porque a descoberta de vida extraterrestre seria, sem dúvida, o evento mais significativo da história humana. O primeiro passo seria a verificação. Quando os radiotelescópios captam sinais incomuns, equipes inteiras de especialistas se mobilizam para confirmar se o que foi detectado é realmente de origem não terrestre. Este processo pode levar semanas ou até meses. Cada dado é analisado, cada possibilidade de erro é investigada. A comunidade científica internacional é discretamente consultada, criando uma rede de verificação que se estende por todo o planeta. Durante este período de confirmação, o sigilo é absoluto, não por conspiração, mas por responsabilidade. A NASA compreende que um anúncio prematuro poderia causar pânico desnecessário, ou pior ainda, descrédito à ciência se a descoberta se revelasse um erro. Por isso, apenas um pequeno grupo de cientistas tem acesso aos dados iniciais. A descoberta pode vir de diferentes formas. Talvez seja a detecção de gases na atmosfera de um exoplaneta que só podem ser produzidos por processos biológicos, ou quem sabe sinais de rádio com padrões que sugerem origem inteligente. Cada tipo de descoberta acionaria protocolos ligeiramente diferentes, mas todos seguiriam o mesmo princípio fundamental: verificação meticulosa antes de qualquer anúncio público. Os cientistas envolvidos trabalhariam em turnos contínuos, analisando cada aspecto da descoberta. Eles buscariam explicações alternativas, tentariam reproduzir os resultados e consultariam especialistas de diversas áreas. Este período de verificação não é apenas científico, mas também emocional. Os pesquisadores sabem que estão potencialmente lidando com a descoberta mais importante de suas vidas. Enquanto a verificação acontece, outros departamentos da NASA começam a se preparar silenciosamente. Especialistas em comunicação revisam estratégias de divulgação. Sociólogos analisam possíveis reações do público. Diplomatas são discretamente informados sobre a possibilidade de um anúncio futuro. Tudo isso acontece nos bastidores, longe dos olhos do público. A pressão sobre os cientistas envolvidos é imensa. Eles carregam o peso de um segredo que pode mudar a percepção da humanidade sobre seu lugar no universo. Alguns relatam dificuldades para dormir, outros falam sobre a sensação surreal de continuar suas vidas normais enquanto processam informações extraordinárias. O protocolo de verificação inclui múltiplas etapas de confirmação independente. Diferentes equipes analisam os mesmos dados sem conhecimento das conclusões umas das outras. Apenas quando todas chegam a resultados consistentes é que a descoberta é considerada suficientemente confirmada para prosseguir ao próximo estágio. A documentação de cada passo do processo é meticulosa. Cada análise, cada teste, cada consulta é registrada em detalhes. Esta documentação não serve apenas para fins científicos, mas também para transparência futura. Quando a descoberta for eventualmente anunciada, a humanidade terá acesso a um registro completo de como a confirmação foi conduzida. As simulações de reações públicas são conduzidas discretamente durante este período. Psicólogos e sociólogos modelam possíveis respostas de diferentes grupos demográficos, preparando estratégias de comunicação que minimizem o pânico e maximizem a compreensão pública.
Estas simulações incluem cenários de vazamento prematuro de informações e como responder a especulações da mídia. O envolvimento de líderes religiosos e filósofos é considerado desde o início. A NASA reconhece que a descoberta de vida alienígena não é apenas uma questão científica, mas também espiritual e filosófica. Consultas discretas com líderes de diferentes tradições religiosas ajudam a preparar respostas que respeitam a diversidade de crenças da humanidade. Este primeiro capítulo da resposta da NASA seria marcado pela cautela extrema e pela verificação rigorosa. A agência sabe que tem apenas uma chance de fazer o anúncio corretamente e que as consequências de um erro seriam devastadoras para a credibilidade científica. Por isso, cada dado é examinado com o máximo cuidado, cada conclusão é questionada e testada repetidamente. A preparação para o anúncio eventual inclui a coordenação com outras agências espaciais internacionais. A descoberta de vida alienígena seria um momento para a humanidade como um todo, não apenas para um país ou organização. Protocolos de comunicação internacional são ativados, garantindo que o anúncio seja feito de forma coordenada e respeitosa a todas as nações. Para compreendermos como a NASA reagiria à confirmação de vida alienígena, precisamos primeiro entender as condições físicas que tornariam tal descoberta possível. O universo é vasto além da imaginação humana, contendo bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Em nossa própria galáxia, a Via Láctea, estimamos a existência de mais de 400 bilhões de estrelas, muitas delas acompanhadas por sistemas planetários. A zona habitável, também conhecida como zona de Goldilocks, é a região ao redor de uma estrela onde a temperatura permite a existência de água líquida na superfície de um planeta. Esta zona não é muito quente, como Vênus, nem muito fria, como Marte, mas exatamente adequada para sustentar a vida como a conhecemos. A Terra está perfeitamente posicionada nesta zona ao redor do Sol, o que explica nossa rica biosfera. Mas a vida pode existir em condições muito diferentes das terrestres. Nas luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, oceanos subterrâneos podem abrigar formas de vida que nunca veem a luz solar. Estas luas são aquecidas internamente pelas forças gravitacionais de seus planetas gigantes, criando ambientes onde a vida poderia prosperar em completa escuridão. Os exoplanetas, planetas que orbitam estrelas diferentes do Sol, são descobertos regularmente pelos telescópios espaciais. O telescópio Kepler, por exemplo, identificou milhares destes mundos distantes. Alguns são gigantes gasosos como Júpiter, outros são rochosos como a Terra. Alguns orbitam suas estrelas tão próximos que suas superfícies são oceanos de lava derretida. Outros são tão distantes que são mundos congelados onde o nitrogênio se solidifica. A detecção de vida nestes mundos distantes dependeria da análise de suas atmosferas. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, a luz estelar atravessa a atmosfera planetária antes de chegar até nós. Esta luz carrega assinaturas químicas dos gases presentes na atmosfera. Oxigênio, metano, vapor d'água e outros compostos deixam marcas específicas no espectro luminoso que nossos instrumentos podem detectar. A presença simultânea de oxigênio e metano em uma atmosfera planetária seria particularmente intrigante. Estes dois gases reagem quimicamente entre si, então sua coexistência sugeriria processos ativos, os repondo constantemente. Na Terra, o oxigênio é produzido principalmente pela fotossíntese das plantas, enquanto o metano é gerado por processos biológicos e geológicos. As estrelas anãs vermelhas, menores e mais frias que o Sol, são os tipos de estrelas mais comuns na galáxia. Planetas em suas zonas habitáveis orbitariam muito próximos à estrela, possivelmente com um lado sempre voltado para a luz e outro sempre na escuridão. Estas condições extremas poderiam ainda assim permitir a existência de vida, talvez na região crepuscular entre os hemisférios iluminado e escuro. A radiação cósmica e as erupções estelares representam desafios significativos para a vida em muitos exoplanetas. Estrelas jovens e ativas podem bombardear seus planetas com radiação intensa, destruindo atmosferas e esterilizando superfícies.
Por outro lado, esta mesma radiação poderia fornecer energia para reações químicas que sustentam formas de vida exóticas. A composição química dos exoplanetas varia enormemente. Alguns podem ser mundos oceânicos completamente cobertos por água. Outros podem ter atmosferas densas de dióxido de carbono, criando efeitos estufa extremos. Há também a possibilidade de planetas com atmosferas de hidrogênio, onde a vida poderia existir em formas completamente diferentes das terrestres. As condições físicas necessárias para a vida são mais flexíveis do que imaginávamos inicialmente. Organismos extremófilos na Terra sobrevivem em ambientes que antes considerávamos impossíveis para a vida. Fontes termais ácidas, regiões com radiação intensa, profundidades oceânicas com pressão esmagadora. Estas descobertas expandiram enormemente nossa compreensão sobre onde a vida poderia existir no universo. Os campos magnéticos planetários desempenham um papel crucial na proteção da vida contra a radiação cósmica prejudicial. A Terra possui um campo magnético forte que desvia partículas carregadas do vento solar, criando um escudo protetor ao redor do planeta. Exoplanetas sem campos magnéticos adequados poderiam ter suas atmosferas gradualmente removidas pela radiação estelar. A estabilidade orbital é outro fator importante para a habitabilidade a longo prazo. Planetas com órbitas altamente elípticas experimentariam variações extremas de temperatura, tornando difícil a manutenção de condições estáveis para a vida. A presença de luas grandes, como a nossa Lua, pode estabilizar a inclinação axial de um planeta, evitando mudanças climáticas drásticas. A idade dos sistemas estelares também influencia a probabilidade de vida complexa. Estrelas muito jovens podem ser instáveis, com erupções frequentes que prejudicam o desenvolvimento da vida. Estrelas muito antigas podem ter planetas com atmosferas que já se dissiparam. Existe uma janela temporal ótima, onde as condições são mais favoráveis para a evolução e manutenção da vida. A composição química das estrelas afeta os tipos de planetas que podem se formar ao seu redor. Estrelas ricas em elementos pesados, chamados de metais na astronomia, são mais propensas a ter planetas rochosos. Estrelas pobres em metais podem formar apenas planetas gasosos, reduzindo as chances de mundos habitáveis similares à Terra. A confirmação de vida alienígena dependeria de tecnologias sofisticadas que a humanidade desenvolveu ao longo de décadas. Estes instrumentos representam o ápice da engenharia humana, capazes de detectar sinais sutis através de distâncias inimagináveis no espaço. Compreender estas tecnologias nos ajuda a apreciar a magnitude do desafio científico envolvido na busca por vida extraterrestre. Os radiotelescópios são nossas orelhas cósmicas, captando ondas de rádio que viajam pelo espaço. O Very Large Array, no Novo México, consiste em 27 antenas gigantes que trabalham em conjunto para criar uma resolução equivalente a um telescópio com dezenas de quilômetros de diâmetro. Estes instrumentos podem detectar sinais de rádio tão fracos que sua potência é menor que a de um telefone celular localizado na Lua. O Projeto 7, Search for Extraterrestrial Intelligence, utiliza estes radiotelescópios para procurar padrões em sinais cósmicos que possam indicar origem inteligente. Os computadores analisam milhões de frequências simultaneamente, procurando por regularidades que não ocorrem naturalmente. Um sinal verdadeiramente alienígena provavelmente teria características específicas. Seria estreito em frequência, mudaria devido ao movimento orbital de seu planeta de origem e não seria detectado em direções próximas no céu. Os telescópios espaciais oferecem vantagens únicas sobre os instrumentos terrestres. Acima da atmosfera, eles podem observar em comprimentos de onda que são bloqueados pelo ar, como o infravermelho distante e os raios X. O telescópio espacial James Webb, sucessor do Hubble, possui um espelho primário com mais de 6 metros de diâmetro e é capaz de analisar as atmosferas de exoplanetas com precisão sem precedentes. A espectroscopia é a técnica fundamental para detectar vida à distância. Quando a luz passa através de gases, cada elemento químico absorve comprimentos de onda específicos, criando uma impressão digital única
no espectro luminoso. Oxigênio, ozônio, metano, vapor d'água e outros compostos deixam marcas características que nossos instrumentos podem identificar mesmo em planetas a centenas de anos-luz de distância. Os interferômetros representam uma tecnologia particularmente sofisticada. Estes instrumentos combinam a luz coletada por múltiplos telescópios para criar uma resolução angular extraordinária. O Very Large Telescope Interferometer, no Chile, pode distinguir detalhes tão pequenos quanto uma moeda vista da Lua. Futuros interferômetros espaciais poderiam até mesmo capturar imagens diretas de exoplanetas terrestres. A análise de dados requer supercomputadores capazes de processar quantidades astronômicas de informações. O projeto Breakthrough Listen, por exemplo, gera mais de 1 petabyte de dados por dia em sua busca por sinais alienígenas. Algoritmos de inteligência artificial são cada vez mais utilizados para identificar padrões sutis que poderiam passar despercebidos pela análise humana. As sondas espaciais oferecem a possibilidade de investigação direta. A missão Europa Clipper, planejada para a Lua de Júpiter, carregará instrumentos capazes de analisar as plumas de vapor d'água que emergem da superfície gelada. Se vida microbiana existir no oceano subterrâneo de Europa, estas plumas poderiam carregar evidências diretas de sua presença. A tecnologia de propulsão avançada seria necessária para investigações mais detalhadas. Conceitos como velas solares, propulsão iônica e até mesmo propulsão por fusão nuclear estão sendo desenvolvidos para permitir viagens mais rápidas pelo sistema solar. Uma sonda equipada com propulsão por fusão poderia alcançar as estrelas mais próximas em décadas, em vez de milênios. Os detectores de ondas gravitacionais, como o LIGO, abriram uma nova janela para o universo. Embora ainda não tenhamos detectado sinais artificiais através desta tecnologia, civilizações avançadas poderiam teoricamente usar ondas gravitacionais para comunicação. Estas ondas atravessam a matéria sem interferência, tornando-as ideais para comunicação intergaláctica. A computação quântica promete revolucionar nossa capacidade de processar informações complexas. Problemas que levariam milhares de anos para computadores convencionais resolverem poderiam ser solucionados em horas por computadores quânticos. Esta tecnologia será crucial para decifrar sinais alienígenas complexos ou para simular condições em exoplanetas distantes. Os arrays de telescópios do futuro serão ainda mais impressionantes. O Square Kilometre Array, atualmente em construção, terá uma área coletora total de 1 km², tornando-se o radiotelescópio mais sensível já construído. Este instrumento será capaz de detectar sinais de rádio de civilizações similares à nossa em galáxias próximas. A tecnologia de coronografia permite bloquear a luz brilhante das estrelas para revelar planetas muito mais fracos que orbitam ao seu redor. Futuros coronógrafos espaciais poderão capturar imagens diretas de exoplanetas terrestres, permitindo análise detalhada de suas atmosferas e superfícies. Esta capacidade representará um salto qualitativo em nossa habilidade de estudar mundos potencialmente habitáveis. Os sensores de neutrinos oferecem outra possibilidade intrigante para a detecção. Neutrinos são partículas que atravessam a matéria quase sem interação, mas civilizações avançadas poderiam teoricamente modulá-los para a comunicação. Detectores de neutrinos subterrâneos já existem para estudar processos astrofísicos e futuras versões poderiam ser sensíveis o suficiente para detectar sinais artificiais. A miniaturização de instrumentos científicos permite o desenvolvimento de enxames de pequenas sondas que poderiam explorar múltiplos alvos simultaneamente. Conceitos como o Breakthrough Starshot propõem usar lasers poderosos para acelerar sondas do tamanho de chips para uma fração significativa da velocidade da luz, permitindo que alcancem estrelas próximas em décadas. A sincronização global de observatórios cria redes de detecção que cobrem todo o planeta. Quando um sinal interessante é detectado, observatórios em diferentes continentes podem confirmar sua origem e características. Esta redundância é crucial para distinguir sinais genuínos de interferência local ou mau funcionamento de equipamentos.
A confirmação de vida alienígena provocaria ondas sísmicas através de todas as estruturas da sociedade humana. Não seria apenas uma descoberta científica, mas um evento que redefiniria fundamentalmente nossa compreensão sobre nosso lugar no universo. Os impactos se estenderiam desde as esferas mais íntimas da experiência humana até as instituições globais mais complexas. As reações psicológicas iniciais variariam enormemente entre diferentes grupos de pessoas. Alguns experimentariam um senso de maravilha e excitação, vendo a descoberta como a realização de sonhos antigos da humanidade. Outros poderiam sentir ansiedade ou medo, preocupados com as implicações de não estarmos sozinhos. Estudos psicológicos sugerem que pessoas com forte senso de propósito e curiosidade científica tendem a reagir mais positivamente a tais revelações. Os sistemas religiosos enfrentariam questões teológicas profundas. Algumas tradições religiosas já incorporaram a possibilidade de vida extraterrestre em suas doutrinas, vendo-a como parte da criação divina. Outras precisariam reinterpretar textos sagrados e ensinamentos fundamentais. O Vaticano, por exemplo, já declarou publicamente que a descoberta de vida alienígena não contradiria a fé católica, mas sim expandiria nossa compreensão da criação. Os mercados financeiros globais provavelmente experimentariam volatilidade significativa nos dias seguintes ao anúncio. Setores relacionados à tecnologia espacial e comunicações poderiam ver aumentos dramáticos, enquanto outras indústrias poderiam sofrer quedas temporárias devido à incerteza. Governos e bancos centrais teriam que estar preparados para estabilizar os mercados durante este período de ajuste. A educação passaria por uma transformação fundamental. Currículos escolares teriam que ser revisados para incorporar esta nova realidade. O ensino de ciências, filosofia e até mesmo história seria recontextualizado. Crianças cresceriam com uma perspectiva cósmica completamente diferente, sabendo desde cedo que a vida existe além da Terra. Os meios de comunicação desempenhariam um papel crucial na formação da opinião pública. A qualidade e precisão da cobertura jornalística determinariam em grande parte como a sociedade processaria a informação. Jornalistas científicos teriam a responsabilidade enorme de traduzir descobertas complexas em linguagem acessível, evitando tanto o sensacionalismo quanto a minimização da importância da descoberta. As artes e a cultura popular refletiriam e moldeariam nossa compreensão da nova realidade. Escritores, cineastas e artistas criariam obras que explorariam as implicações emocionais e filosóficas da descoberta. A ficção científica, que por décadas especulou sobre este momento, subitamente se tornaria menos ficção e mais ciência. Os sistemas políticos enfrentariam pressões para a cooperação internacional sem precedentes. A descoberta de vida alienígena seria um lembrete poderoso de que todos os humanos compartilham o mesmo planeta e a mesma origem. Conflitos terrestres poderiam parecer triviais diante da perspectiva cósmica expandida, potencialmente catalisando esforços de paz e cooperação global. As implicações legais seriam complexas e de longo alcance. Quem teria autoridade sobre comunicações com civilizações alienígenas? Como os recursos ou tecnologias derivadas de tais contatos seriam distribuídos? Organismos internacionais como as Nações Unidas teriam que desenvolver novos frameworks legais para lidar com situações completamente inéditas. A saúde mental coletiva da humanidade passaria por um período de ajuste. Psicólogos e psiquiatras observariam aumentos em ansiedade existencial, mas também em senso de propósito e maravilha. Grupos de apoio e recursos educacionais seriam necessários para ajudar as pessoas a processar as implicações emocionais da descoberta. O desenvolvimento tecnológico seria acelerado dramaticamente. A confirmação de que inteligência existe em outros lugares do universo motivaria investimentos massivos em tecnologias de comunicação e exploração espacial. Universidades e centros de pesquisa receberiam financiamentos sem precedentes para estudar as implicações da descoberta. As gerações futuras olhariam para este momento como um divisor de águas na história humana.
Assim como falamos sobre o mundo antes e depois da internet, ou antes e depois da energia nuclear, falaríamos sobre a humanidade antes e depois da confirmação de vida alienígena. Este seria o momento em que nossa espécie amadureceu cosmicamente, reconhecendo seu lugar em um universo povoado. A indústria do entretenimento seria transformada pela nova realidade. Filmes, livros e jogos que antes eram puramente ficcionais ganhariam nova relevância e significado. Novos gêneros artísticos poderiam emergir, explorando as complexidades emocionais e filosóficas de viver em um universo habitado por múltiplas formas de vida. O turismo espacial, já em desenvolvimento, ganharia impulso renovado. A possibilidade de eventualmente visitar mundos habitados por vida alienígena motivaria investimentos em tecnologias de viagem espacial. Embora tais viagens possam estar décadas ou séculos no futuro, o sonho de exploração interestelar se tornaria mais tangível. As instituições acadêmicas estabeleceriam novos departamentos e programas de estudo dedicados à astrobiologia e comunicação interestelar. Universidades competiriam para atrair os melhores pesquisadores nestes campos emergentes. Novas disciplinas acadêmicas surgiriam na intersecção entre biologia, astronomia, linguística e filosofia. A cooperação científica internacional atingiria níveis sem precedentes. Países que tradicionalmente competem em outras áreas encontrariam terreno comum na busca por compreender a vida alienígena. Projetos colaborativos massivos seriam estabelecidos, similares ao projeto do genoma humano, mas focados em decifrar as complexidades da biologia extraterrestre. Os sistemas de valores humanos passariam por reavaliação profunda. Questões sobre o que significa ser humano, qual é nosso propósito no universo e como devemos nos relacionar com outras formas de vida consciente se tornariam centrais para o discurso público. Esta reflexão poderia levar a mudanças fundamentais em como organizamos nossas sociedades. Mesmo com toda a nossa tecnologia avançada e conhecimento científico acumulado, a confirmação de vida alienígena apresentaria desafios que testam os limites da capacidade humana de compreensão e investigação. Estes obstáculos não são apenas técnicos, mas fundamentais, relacionados às próprias leis da física e à natureza do universo em que vivemos. A distância representa talvez o maior desafio de todos. As estrelas mais próximas estão a anos-luz de distância, o que significa que, mesmo viajando à velocidade da luz, levaria anos para alcançá-las. Com nossa tecnologia atual, uma viagem à estrela mais próxima, Próxima Centauri, levaria dezenas de milhares de anos. Esta barreira temporal torna a investigação direta de exoplanetas extremamente difícil, forçando-nos a depender de observações remotas. A comunicação através de distâncias interestelares enfrenta limitações fundamentais impostas pela velocidade da luz. Uma mensagem enviada para um sistema estelar a 100 anos-luz de distância levaria 100 anos para chegar ao destino, e outros 100 anos para uma resposta retornar. Esta latência extrema tornaria qualquer diálogo em tempo real impossível, exigindo formas completamente novas de pensar sobre comunicação interestelar. A detecção de sinais fracos através do ruído cósmico é um desafio técnico monumental. O universo está cheio de fontes naturais de radiação eletromagnética, pulsares, quasares, explosões de raios gama e outros fenômenos astrofísicos. Distinguir um sinal artificial deste fundo natural requer instrumentos de sensibilidade extraordinária e algoritmos sofisticados de processamento de sinais. A interpretação de dados espectrais de exoplanetas é limitada pela resolução de nossos instrumentos e pela complexidade das atmosferas planetárias. Nuvens, tempestades e variações sazonais podem mascarar ou distorcer as assinaturas químicas que procuramos. Além disso, processos geológicos podem produzir gases que imitam assinaturas biológicas, criando falsos positivos em nossa busca por vida. A vida alienígena pode ser baseada em química completamente diferente da terrestre. Enquanto procuramos por água líquida e carbono, formas de vida exóticas poderiam usar solventes como amônia ou metano,
ou até mesmo ser baseadas em silício em vez de carbono. Nossa busca por vida pode estar limitada por nosso viés terrestre, fazendo-nos perder formas de vida que não reconhecemos como tal. Os recursos financeiros necessários para a busca por vida alienígena são enormes e competem com outras prioridades sociais. Construir telescópios espaciais avançados custa bilhões de dólares, e manter programas de busca de longo prazo requer compromisso político e financeiro sustentado ao longo de décadas. Mudanças em prioridades governamentais podem interromper projetos cruciais no meio do desenvolvimento. A análise de grandes volumes de dados apresenta desafios computacionais significativos. Os telescópios modernos geram petabytes de informações que devem ser processadas em busca de padrões sutis. Desenvolver algoritmos capazes de identificar sinais genuínos entre bilhões de observações requer avanços contínuos em ciência da computação e inteligência artificial. A verificação independente de descobertas é complicada pela natureza única de muitas observações astronômicas. Diferentemente de experimentos laboratoriais que podem ser repetidos, eventos cósmicos são frequentemente únicos e transitórios. Confirmar uma descoberta pode exigir anos de observações adicionais ou o desenvolvimento de instrumentos completamente novos. As limitações da física fundamental podem impor barreiras intransponíveis para certas formas de investigação. A velocidade da luz representa um limite absoluto para a transmissão de informação, e a mecânica quântica impõe limitações fundamentais sobre a precisão com que podemos medir certas propriedades simultaneamente. Estes não são obstáculos tecnológicos que podemos superar, mas características fundamentais da realidade. A cooperação internacional necessária para projetos de grande escala enfrenta desafios políticos e culturais. Diferentes países têm prioridades científicas distintas, e tensões geopolíticas podem interferir na colaboração científica. Coordenar esforços globais de busca por vida alienígena requer diplomacia científica sofisticada e compromissos de longo prazo que transcendem mudanças políticas. A formação de pessoal especializado é um gargalo significativo. A busca por vida alienígena requer expertise em múltiplas disciplinas: astronomia, biologia, química, física, ciência da computação e engenharia. Formar cientistas com conhecimento interdisciplinar suficiente para contribuir significativamente para este campo leva décadas, e o número de especialistas qualificados é limitado. A natureza interdisciplinar da astrobiologia cria desafios únicos de comunicação e colaboração. Astrônomos, biólogos e químicos frequentemente usam linguagens técnicas diferentes e fazem suposições distintas sobre como abordar problemas científicos. Integrar perspectivas de múltiplas disciplinas em uma compreensão coerente requer esforços deliberados de tradução e síntese conceitual. O problema da contaminação cruzada representa um desafio particular para missões de astrobiologia. Sondas enviadas para investigar vida em outros mundos devem ser cuidadosamente esterilizadas para evitar contaminar os ambientes que estudam com micróbios terrestres. Paradoxalmente, esta esterilização pode também destruir evidências de vida que as sondas carregam de volta à Terra. A evolução tecnológica rápida cria dilemas sobre quando lançar missões de longo prazo. Uma sonda lançada hoje pode ser ultrapassada por tecnologias desenvolvidas durante sua viagem, que pode durar décadas. Decidir quando a tecnologia está madura o suficiente para justificar uma missão requer equilibrar a urgência científica com a eficiência tecnológica. As limitações de energia representam obstáculos práticos significativos para missões interestelares. Mesmo conceitos avançados como propulsão por fusão requerem quantidades enormes de combustível para acelerar cargas úteis significativas para velocidades interestelares. Desenvolver fontes de energia suficientemente poderosas e compactas permanece um desafio de engenharia fundamental. A degradação de instrumentos durante missões de longa duração é uma preocupação constante. Radiação cósmica, micrometeoritos e o próprio envelhecimento dos componentes eletrônicos
podem comprometer a funcionalidade de sondas durante viagens que duram décadas. Projetar sistemas robustos o suficiente para funcionar por tanto tempo requer avanços em ciência dos materiais e engenharia de sistemas. A confirmação de vida alienígena poderia ocorrer através de diversos caminhos, cada um com implicações únicas para como a humanidade responderia e se adaptaria à nova realidade. Explorar estes cenários possíveis nos ajuda a compreender a amplitude de situações que a NASA e outras agências espaciais devem estar preparadas para enfrentar. O primeiro cenário envolve a detecção de vida microbiana em nosso próprio sistema solar. As luas geladas de Júpiter e Saturno, particularmente Europa e Encélado, possuem oceanos subterrâneos que poderiam abrigar organismos simples. Uma sonda perfurando através do gelo ou analisando plumas de vapor d'água poderia descobrir evidências químicas de metabolismo microbiano. Esta descoberta seria monumentalmente importante, mas relativamente fácil de processar psicologicamente, já que envolveria vida primitiva relativamente próxima. Um segundo cenário seria a descoberta de bioassinaturas em exoplanetas através de análise espectroscópica. Telescópios espaciais avançados poderiam detectar combinações de gases atmosféricos que só podem ser explicadas por processos biológicos. Oxigênio e metano coexistindo, ou a presença de gases como fosfina ou dimetilsulfeto, poderiam indicar vida ativa. Este tipo de descoberta seria mais ambígua que evidência direta, exigindo anos de observações confirmatórias. O terceiro cenário, talvez o mais dramático, seria a recepção de sinais de rádio claramente artificiais. Estes sinais teriam características que não ocorrem naturalmente: modulação complexa, padrões matemáticos ou estruturas que sugerem origem inteligente. Diferentemente de vida microbiana, esta descoberta implicaria na existência de civilizações tecnológicas, com todas as questões filosóficas e práticas que isso acarretaria. Um quarto cenário envolveria a detecção de megaestruturas ou modificações artificiais de sistemas estelares. Civilizações muito avançadas poderiam construir estruturas massivas ao redor de suas estrelas para capturar energia, causando padrões de escurecimento detectáveis por nossos telescópios. A estrela de Tebe, que exibe variações de brilho incomuns, gerou especulações sobre tais possibilidades, embora explicações naturais sejam mais prováveis. Existe também a possibilidade de descoberta através de artefatos antigos em nosso próprio sistema solar. Sondas alienígenas poderiam ter visitado o sistema solar no passado distante, deixando evidências em asteroides, luas ou até mesmo na Terra. Esta possibilidade, embora remota, é levada a sério por alguns cientistas e exigiria investigações arqueológicas e espaciais cuidadosas. Um cenário particularmente intrigante seria a descoberta de vida baseada em química exótica. Em mundos com condições extremas, a vida poderia evoluir usando solventes diferentes da água ou elementos diferentes do carbono. Detectar tal vida exigiria expandir nossa definição do que constitui assinaturas biológicas, procurando por padrões de complexidade química que sugerem organização biológica. A descoberta poderia também ocorrer através de evidências indiretas de engenharia planetária. Civilizações avançadas poderiam modificar as atmosferas de seus planetas de maneiras detectáveis, criando composições químicas que não ocorrem naturalmente. Atmosferas ricas em oxigênio puro ou com proporções incomuns de gases nobres poderiam indicar manipulação artificial. Outro cenário envolve a detecção de comunicações não intencionais de civilizações alienígenas. Assim como a Terra emite sinais de rádio e televisão que podem ser detectados por observadores externos, outras civilizações poderiam ter vazamentos eletromagnéticos detectáveis. Estes sinais seriam mais difíceis de identificar que comunicações intencionais, mas poderiam fornecer informações valiosas sobre sociedades alienígenas. A descoberta de vida em ambientes extremos da Terra continua expandindo nossa compreensão sobre onde a vida pode existir.
Organismos encontrados em fontes termais ácidas, regiões com radiação intensa ou profundidades oceânicas extremas sugerem que a vida pode ser mais resistente e adaptável do que imaginávamos. Estas descobertas terrestres informam nossa busca por vida em ambientes alienígenas similares. Um cenário menos provável, mas não impossível, seria o contato direto através da visita de representantes de civilizações alienígenas. Este cenário levantaria questões únicas sobre protocolos de primeiro contato, segurança planetária e representação da humanidade. Embora a maioria dos cientistas considere este cenário improvável no curto prazo, protocolos existem para tais eventualidades. A descoberta poderia também resultar de avanços em nossa compreensão da física, que revelam fenômenos previamente desconhecidos. Novas formas de energia ou comunicação poderiam ser utilizadas por civilizações avançadas, tornando-se detectáveis apenas quando desenvolvemos a tecnologia apropriada. Esta possibilidade sublinha a importância da pesquisa fundamental em física. O cenário de descoberta através de análise de meteoritos oferece outra possibilidade fascinante. Rochas espaciais que chegam à Terra poderiam carregar evidências de vida de seus mundos de origem. Embora a maioria dos meteoritos se origine no Sistema Solar, alguns poderiam ter viajado entre estrelas, carregando amostras de biologia alienígena através do espaço interestelar. A detecção de padrões incomuns na radiação cósmica de fundo poderia revelar evidências de atividade tecnológica em escala galáctica. Civilizações extremamente avançadas poderiam deixar assinaturas detectáveis na própria estrutura do espaço-tempo, visíveis apenas através de análise estatística de grandes volumes de dados cosmológicos. Cada um destes cenários exigiria respostas diferentes da NASA e da comunidade científica internacional. Alguns permitiriam investigação gradual e metodical, enquanto outros demandariam resposta imediata e coordenação global. A preparação para esta variedade de possibilidades é parte essencial do planejamento para o eventual encontro com vida alienígena. A descoberta simultânea de múltiplas formas de vida alienígena representaria o cenário mais transformador de todos. Se vida fosse encontrada em vários locais independentes, isso sugeriria que a vida é comum no universo, revolucionando completamente nossa compreensão sobre nossa posição cósmica e o futuro da humanidade. Para compreender verdadeiramente o que significaria a confirmação de vida alienígena, devemos examinar como tal descoberta se relacionaria com nosso conhecimento científico atual. Esta comparação nos ajuda a apreciar tanto a continuidade quanto a revolução que tal descoberta representaria em nossa compreensão do universo. Atualmente, conhecemos apenas um exemplo de vida no universo, a biosfera terrestre. Esta amostra única limita severamente nossa capacidade de generalizar sobre as características universais da vida. É como tentar compreender a diversidade de todos os oceanos do mundo estudando apenas uma única gota d'água. A descoberta de vida alienígena forneceria nosso segundo ponto de dados, permitindo começar a identificar padrões genuinamente universais versus peculiaridades terrestres. Nossa compreensão atual da evolução é baseada inteiramente em exemplos terrestres. Sabemos que a vida na Terra evoluiu de organismos simples para complexos ao longo de bilhões de anos, mas não sabemos se este padrão é universal. A vida alienígena poderia ter seguido caminhos evolutivos completamente diferentes, talvez desenvolvendo inteligência sem nunca passar por estágios multicelulares, ou evoluindo em direções que nem conseguimos imaginar. A química da vida terrestre é dominada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os elementos que compõem a maior parte dos organismos vivos. Estes elementos são abundantes no universo e formam ligações químicas versáteis, mas a vida alienígena poderia utilizar elementos completamente diferentes. Silício, por exemplo, pode formar cadeias moleculares complexas em certas condições, potencialmente sustentando formas de vida exóticas. Nossos modelos atuais de habitabilidade planetária são baseados na necessidade de água líquida, temperaturas moderadas e proteção contra radiação excessiva.
Estes critérios definem a zona habitável ao redor das estrelas, mas a descoberta de vida em ambientes extremos na Terra já expandiu nossa compreensão sobre onde a vida pode existir. Vida alienígena poderia prosperar em condições que consideramos completamente hostis. A inteligência, tal como a conhecemos, evoluiu apenas uma vez na Terra, em nossa própria linhagem. Não sabemos se a inteligência é um resultado inevitável da evolução ou um acidente extremamente raro. A descoberta de inteligência alienígena sugeriria que a consciência é uma característica comum do universo, enquanto a descoberta apenas de vida microbiana poderia indicar que a inteligência é extraordinariamente rara. Nossos métodos atuais de detecção de vida são limitados por nosso viés terrestre. Procuramos por assinaturas químicas familiares e padrões que reconhecemos da biologia terrestre. A vida alienígena poderia deixar assinaturas completamente diferentes que não reconhecemos como indicadores de vida. Esta limitação conceitual representa um dos maiores desafios na busca por vida extraterrestre. A escala temporal de nossa busca por vida alienígena é minúscula comparada à idade do universo. Temos procurado ativamente por sinais alienígenas por apenas algumas décadas, enquanto o universo tem quase 14 bilhões de anos. Civilizações poderiam ter surgido e desaparecido bilhões de anos antes da Terra se formar, deixando pouco ou nenhum traço detectável de sua existência. Nossa tecnologia atual nos permite detectar apenas os sinais mais óbvios de vida ou inteligência alienígena. Civilizações que usam tecnologias além de nossa compreensão atual poderiam ser completamente invisíveis para nossos instrumentos. É como tentar detectar comunicações por internet usando apenas receptores de rádio AM. Simplesmente não temos as ferramentas certas para o trabalho. A física que conhecemos impõe limitações fundamentais sobre comunicação e viagem interestelares. A velocidade da luz representa uma barreira aparentemente intransponível para a comunicação em tempo real através de distâncias cósmicas. No entanto, nossa compreensão da física ainda é incompleta e descobertas futuras poderiam revelar fenômenos que permitem formas de comunicação ou viagem que atualmente consideramos impossíveis. Nossos modelos de como civilizações tecnológicas se desenvolvem são baseados em uma única experiência: a história humana. Assumimos que outras civilizações seguiriam trajetórias similares de desenvolvimento tecnológico, mas isso pode ser uma suposição incorreta. Civilizações alienígenas poderiam desenvolver tecnologias em ordens completamente diferentes, ou até mesmo pular estágios que consideramos essenciais. A descoberta de vida alienígena forçaria uma reavaliação fundamental de muitas disciplinas científicas. A biologia teria que expandir para incluir formas de vida baseadas em química diferente. A física poderia descobrir novos fenômenos através do estudo de tecnologias alienígenas. A filosofia e a psicologia teriam que grapple com as implicações de não estarmos sozinhos no universo. Comparado ao conhecimento que a humanidade acumulou sobre a vida na Terra, nosso conhecimento sobre a possibilidade de vida alienígena é extremamente limitado. Temos teorias e especulações, mas muito pouca evidência empírica. A confirmação de vida alienígena marcaria o início de uma nova era de descoberta científica, onde finalmente teríamos dados reais para complementar nossas teorias. Nossa compreensão atual sobre a origem da vida na Terra ainda é incompleta. Não sabemos exatamente como a vida emergiu da matéria inorgânica, embora tenhamos várias hipóteses promissoras. A descoberta de vida alienígena poderia fornecer pistas cruciais sobre este processo, especialmente se encontrarmos formas de vida em estágios evolutivos diferentes ou baseadas em química alternativa. Os conceitos atuais de complexidade e organização biológica são derivados exclusivamente de exemplos terrestres. A vida alienígena poderia demonstrar formas de organização que transcendem nossa compreensão atual, revelando princípios fundamentais sobre como sistemas complexos emergem e se mantêm. Esta perspectiva expandida poderia revolucionar campos que vão da biologia à ciência da computação. Nossa taxonomia atual classifica toda a vida terrestre em 3 domínios:
bactérias, arcaea e eucariotos. A vida alienígena poderia representar domínios inteiramente novos da vida, forçando uma expansão fundamental de nossos sistemas de classificação biológica. Esta expansão teria implicações profundas para nossa compreensão da diversidade e unidade da vida no universo. A confirmação de vida alienígena não seria apenas uma descoberta científica, mas um evento que forçaria a humanidade a reexaminar questões fundamentais sobre nossa natureza, propósito e lugar no cosmos. As implicações filosóficas se estenderiam através de todos os aspectos da experiência humana, desde nossa compreensão individual de identidade até nossas concepções coletivas sobre o significado da existência. A questão da singularidade humana seria fundamentalmente desafiada. Por milênios, muitas culturas humanas se consideraram o centro da criação, únicos em sua capacidade de razão, criatividade e consciência moral. A descoberta de vida alienígena, especialmente vida inteligente, forçaria uma reavaliação humilde desta perspectiva antropocêntrica. Não seríamos mais os únicos seres conscientes no universo, mas sim uma entre muitas formas de vida que emergiram da complexidade cósmica. O conceito de propósito cósmico seria profundamente questionado. Se a vida surge naturalmente em múltiplos locais do universo, isso sugeriria que a consciência e a inteligência são características fundamentais da realidade, não acidentes raros. Esta perspectiva poderia apoiar visões filosóficas que veem a evolução da consciência como um aspecto inerente do desenvolvimento cósmico, conferindo um senso de propósito mais profundo à existência. Nossa compreensão sobre a natureza da inteligência seria expandida dramaticamente. A inteligência humana evoluiu sob condições específicas na Terra, moldada por nossa biologia, ambiente e história evolutiva. Inteligência alienígena poderia operar de maneiras completamente diferentes, processando informações, tomando decisões e compreendendo a realidade através de paradigmas que nem conseguimos imaginar. Esta diversidade potencial desafiaria nossas suposições sobre o que constitui pensamento racional ou comportamento inteligente. As questões sobre comunicação e compreensão mútua adquiririam dimensões completamente novas. Como poderíamos nos comunicar com seres que evoluíram independentemente, potencialmente com sistemas sensoriais, estruturas cognitivas e conceitos de realidade fundamentalmente diferentes dos nossos? A filosofia da linguagem e da mente teria que expandir para considerar formas de comunicação e consciência que transcendem a experiência humana. O problema da solidão cósmica, que tem assombrado a humanidade desde que começamos a contemplar nossa posição no universo, seria resolvido de forma definitiva. A descoberta de que não estamos sozinhos poderia aliviar uma ansiedade existencial profunda que permeia a condição humana. Simultaneamente, poderia introduzir novas ansiedades sobre nossa segurança, relevância e futuro em um universo povoado por outras inteligências. As implicações éticas seriam vastas e complexas. Como deveríamos tratar formas de vida alienígenas? Que direitos elas teriam? Como equilibraríamos os interesses humanos com os de outras espécies conscientes? A ética teria que se expandir além de uma perspectiva antropocêntrica para incluir considerações sobre o bem-estar e os direitos de seres que podem ter valores e necessidades completamente diferentes dos nossos. A questão da responsabilidade cósmica emergiria como uma nova categoria de pensamento moral. Se somos uma entre muitas civilizações no universo, que responsabilidades temos em relação à preservação da vida e da consciência em escala cósmica? Esta perspectiva poderia motivar uma abordagem mais cuidadosa ao desenvolvimento tecnológico e à exploração espacial, reconhecendo que nossas ações podem ter consequências que se estendem além da Terra. O conceito de progresso e desenvolvimento civilizacional seria recontextualizado. Civilizações alienígenas poderiam ter seguido caminhos de desenvolvimento completamente diferentes, priorizando aspectos da existência que consideramos secundários ou negligenciando áreas que valorizamos. Esta diversidade poderia nos ensinar sobre possibilidades alternativas para o desenvolvimento humano,
e questionar nossas suposições sobre o que constitui progresso genuíno. A natureza da realidade e da consciência se tornaria ainda mais misteriosa. Se a consciência pode emergir em substratos biológicos completamente diferentes, isso sugere que a mente pode ser um fenômeno mais fundamental do que imaginamos. Esta descoberta poderia apoiar teorias filosóficas sobre a natureza universal da consciência ou revelar princípios organizacionais profundos que governam a emergência de sistemas complexos. As tradições espirituais e religiosas enfrentariam a necessidade de reinterpretação e expansão. Algumas tradições já incorporam a possibilidade de vida em outros mundos, mas muitas teriam que desenvolver novas teologias que acomodem a realidade de múltiplas formas de vida consciente. Esta expansão poderia levar a sínteses espirituais mais universais ou a fragmentações baseadas em diferentes interpretações da descoberta. A questão do destino último da consciência no universo adquiriria nova urgência. Se múltiplas civilizações evoluem e se desenvolvem independentemente, existe algum destino comum em direção ao qual todas se movem? A consciência tem algum papel especial na evolução do universo? Ou é simplesmente um fenômeno emergente sem significado cósmico mais profundo? Estas questões conectariam a descoberta de vida alienígena às questões mais fundamentais da cosmologia e da física teórica. A experiência humana de admiração e reverência seria profundamente intensificada. Contemplar a existência de outras formas de consciência no vasto cosmos poderia evocar sentimentos de admiração que transcendem qualquer coisa experimentada anteriormente pela humanidade. Esta expansão da capacidade humana de maravilhamento poderia ter efeitos transformadores na arte, literatura e expressão espiritual. O conceito de morte e imortalidade ganharia novas dimensões filosóficas. Se outras civilizações desenvolveram tecnologias para estender drasticamente a vida ou até mesmo alcançar formas de imortalidade, isso questionaria nossas suposições sobre a inevitabilidade da morte. Alternativamente, se descobríssemos que todas as civilizações enfrentam limitações similares de mortalidade, isso poderia reforçar a universalidade de certas experiências existenciais. A questão do livre-arbítrio versus determinismo seria reexaminada através da lente de múltiplas formas de consciência. Se diferentes tipos de inteligência alienígena demonstrassem diferentes graus de autonomia ou determinismo em suas ações, isso poderia fornecer insights únicos sobre a natureza fundamental da escolha e da responsabilidade moral. As implicações para a identidade pessoal e coletiva seriam profundas. Indivíduos poderiam questionar o que os torna únicos se existem bilhões de outras formas de vida consciente no universo. Simultaneamente, a humanidade como um todo poderia desenvolver um senso mais forte de identidade coletiva diante da realidade de outras espécies inteligentes. A confirmação inicial de vida alienígena seria apenas o primeiro passo em uma jornada de descobertas que poderia se estender por séculos ou milênios. Cada nova revelação abriria portas para questões ainda mais profundas e possibilidades que atualmente mal conseguimos imaginar. Explorar estas possibilidades futuras nos ajuda a compreender a magnitude transformadora que tal descoberta teria para o desenvolvimento da civilização humana. O estudo detalhado da bioquímica alienígena poderia revolucionar nossa compreensão da vida em si. Se descobríssemos organismos baseados em silício em vez de carbono, ou que usam amônia líquida em vez de água, isso expandiria dramaticamente nossa definição de habitabilidade planetária. Estes estudos poderiam levar ao desenvolvimento de novas tecnologias biotecnológicas, talvez permitindo a criação de organismos sintéticos capazes de sobreviver em ambientes extremos. A descoberta de múltiplas civilizações independentes permitiria estudos comparativos sobre o desenvolvimento da inteligência e da tecnologia. Poderíamos identificar padrões universais no desenvolvimento civilizacional versus características únicas de cada sociedade. Esta análise comparativa poderia nos ajudar a prever nosso próprio futuro desenvolvimento e identificar armadilhas potenciais que outras civilizações podem ter encontrado. O desenvolvimento de comunicação interestelar efetiva
abriria possibilidades de intercâmbio de conhecimento em escala cósmica. Mesmo com as limitações impostas pela velocidade da luz, poderíamos trocar informações sobre ciência, filosofia, arte e cultura com civilizações que tiveram bilhões de anos para se desenvolver. Este intercâmbio poderia acelerar dramaticamente o progresso humano em todas as áreas do conhecimento. A investigação de artefatos ou tecnologias alienígenas poderia revelar princípios físicos que ainda não descobrimos. Civilizações milhões de anos mais avançadas que a nossa poderiam ter desenvolvido tecnologias baseadas em aspectos da física que ainda não compreendemos. O estudo reverso destes artefatos poderia levar a avanços revolucionários em energia, propulsão, computação e outras áreas tecnológicas. A exploração de mundos habitados poderia revelar ecossistemas completamente únicos, com formas de vida que evoluíram sob condições radicalmente diferentes das terrestres. Estes estudos ecológicos alienígenas poderiam nos ensinar sobre possibilidades evolutivas que nunca se realizaram na Terra, expandindo nossa compreensão sobre a diversidade potencial da vida no universo. O estudo da evolução cultural de civilizações alienígenas poderia revelar caminhos alternativos para o desenvolvimento social e político. Sociedades que evoluíram independentemente poderiam ter desenvolvido formas de organização, sistemas de valores e estruturas sociais que oferecem soluções para problemas que a humanidade ainda enfrenta. Este conhecimento poderia informar nossos próprios esforços para criar sociedades mais justas e sustentáveis. A investigação de civilizações extintas poderia fornecer lições cruciais sobre os perigos que enfrentam sociedades tecnológicas avançadas. Se descobríssemos evidências de civilizações que se autodestruíram ou foram destruídas por catástrofes naturais, isso poderia nos alertar sobre riscos que ainda não reconhecemos completamente. Esta perspectiva histórica cósmica poderia ser vital para a sobrevivência a longo prazo da humanidade. O desenvolvimento de tecnologias de viagem interestelar poderia permitir a exploração direta de sistemas estelares habitados. Embora tais viagens possam levar décadas ou séculos com tecnologias concebíveis, elas ofereceriam oportunidades de estudo detalhado que são impossíveis através de observação remota. Estas missões poderiam revelar aspectos da vida alienígena que nunca poderíamos detectar à distância. A descoberta de redes de comunicação intergalácticas poderia revelar que civilizações avançadas já estabeleceram sistemas de intercâmbio de informações em escala cósmica. A humanidade poderia eventualmente se juntar a estas redes, ganhando acesso a conhecimento acumulado por incontáveis civilizações ao longo de bilhões de anos. Esta integração representaria a maturidade da humanidade como espécie cósmica. O estudo de formas de vida baseadas em física exótica poderia revelar possibilidades completamente inesperadas para a existência consciente. Talvez existam formas de vida baseadas em plasma em estrelas, ou consciências que existem como padrões de informação em campos quânticos. Estas descobertas expandiriam radicalmente nossa compreensão sobre onde e como a consciência pode emergir. A investigação de civilizações pós-biológicas poderia mostrar caminhos futuros para o desenvolvimento humano. Sociedades que transcenderam suas origens biológicas através de tecnologia avançada poderiam demonstrar possibilidades para a evolução dirigida da consciência. Estas descobertas poderiam informar debates sobre o futuro da humanidade e nossa relação com a inteligência artificial. O desenvolvimento de capacidades de detecção cada vez mais sofisticadas poderia revelar formas de vida e inteligência que atualmente são completamente indetectáveis. Assim como o desenvolvimento do microscópio revelou o mundo microbiano, novas tecnologias poderiam revelar aspectos da vida cósmica que nem suspeitamos existir. Cada avanço tecnológico abriria novas janelas para a descoberta. A síntese de conhecimento de múltiplas civilizações poderia levar ao desenvolvimento de uma ciência verdadeiramente universal, baseada em princípios validados por inúmeras sociedades independentes. Esta ciência cósmica poderia revelar aspectos fundamentais da realidade
que são impossíveis de descobrir através da experiência de uma única civilização. O resultado seria uma compreensão do universo mais profunda e completa do que qualquer espécie poderia alcançar sozinha. A descoberta de tecnologias de manipulação temporal poderia revolucionar nossa compreensão da causalidade e do livre-arbítrio. Se civilizações avançadas desenvolveram capacidades de viagem no tempo ou comunicação temporal, isso abriria questões filosóficas e práticas completamente novas sobre a natureza da realidade e nossa responsabilidade por eventos futuros. O estudo de formas de vida coletivas ou de enxame poderia revelar modelos alternativos de consciência e tomada de decisão. Civilizações compostas por milhões de indivíduos conectados mentalmente poderiam demonstrar formas de inteligência que transcendem nossa compreensão atual sobre individualidade e coletividade. A investigação de civilizações nômades que viajam entre estrelas poderia mostrar estratégias alternativas para a sobrevivência a longo prazo. Estas sociedades poderiam ter desenvolvido tecnologias e filosofias específicas para a vida no espaço interestelar, oferecendo modelos para o eventual futuro da humanidade como espécie espacial. Enquanto chegamos ao final desta jornada contemplativa, através das possibilidades e implicações da confirmação de vida alienígena, é momento de reunir os fios desta tapeçaria complexa em uma compreensão unificada. A descoberta de vida além da Terra não seria simplesmente outro marco científico, mas um evento que redefiniria fundamentalmente a trajetória da civilização humana e nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. A resposta da NASA a tal descoberta seria caracterizada por uma mistura cuidadosa de rigor científico, responsabilidade social e visão de longo prazo. Os protocolos desenvolvidos ao longo de décadas refletem uma compreensão profunda de que esta descoberta transcenderia as fronteiras da ciência, tocando aspectos fundamentais da experiência humana, que vão desde a espiritualidade até a política internacional. O processo de verificação meticulosa que precederia qualquer anúncio público demonstra o compromisso da comunidade científica com a precisão e a responsabilidade. Esta abordagem cuidadosa não é apenas uma questão de protocolo científico, mas um reconhecimento de que a humanidade teria apenas uma oportunidade de processar esta informação corretamente. Um erro ou anúncio prematuro poderia ter consequências duradouras para a credibilidade científica e a estabilidade social. As condições físicas necessárias para a vida, como exploramos, são mais diversas e flexíveis do que inicialmente imaginávamos. A descoberta de organismos extremófilos na Terra expandiu dramaticamente nossa compreensão sobre onde a vida pode existir, sugerindo que o universo pode estar repleto de formas de vida em ambientes que considerávamos impossíveis. Esta perspectiva expandida informa nossa busca por vida alienígena e nos prepara para descobertas que podem desafiar nossas suposições mais básicas sobre a natureza da vida. As tecnologias que tornaram possível nossa busca por vida alienígena representam alguns dos maiores triunfos da engenharia humana. Dos radiotelescópios gigantes que escutam sussurros cósmicos aos telescópios espaciais que analisam atmosferas de mundos distantes. Estes instrumentos estendem nossos sentidos através de distâncias inimagináveis. O desenvolvimento contínuo destas tecnologias promete revelar aspectos do universo que atualmente estão além de nossa percepção. Os impactos sociais e psicológicos da descoberta de vida alienígena seriam profundos e duradouros, desde mudanças fundamentais em sistemas educacionais até transformações em tradições religiosas. A sociedade humana teria que se adaptar a uma nova realidade cósmica. Esta adaptação não seria apenas uma questão de ajustar nossas instituições, mas de repensar questões fundamentais sobre identidade, propósito e significado. Os desafios científicos que enfrentamos na busca por vida alienígena nos lembram das limitações de nossa compreensão atual e das fronteiras que ainda precisamos ultrapassar. As distâncias interestelares, as limitações da velocidade da luz e a complexidade de interpretar sinais fracos através do ruído cósmico representam obstáculos formidáveis que exigem criatividade
e perseverança científica. Os múltiplos cenários possíveis para a descoberta de vida alienígena ilustram a diversidade de caminhos que esta revelação poderia tomar. Desde a detecção de micróbios em luas geladas até a recepção de sinais de civilizações avançadas, cada possibilidade exigiria respostas diferentes e apresentaria desafios únicos. Esta diversidade de possibilidades sublinha a importância de preparação abrangente e flexibilidade na resposta. A comparação entre nosso conhecimento atual e o que poderíamos aprender com a descoberta de vida alienígena revela tanto o quanto já sabemos, quanto o quanto ainda temos a aprender. Nossa compreensão da vida é baseada em um único exemplo, a biosfera terrestre, e a descoberta de vida alienígena forneceria dados cruciais para desenvolver uma compreensão verdadeiramente universal dos processos biológicos. As implicações filosóficas e existenciais da descoberta de vida alienígena tocariam aspectos fundamentais da condição humana. Questões sobre singularidade, propósito, consciência e moralidade seriam reexaminadas através da lente de um universo povoado por múltiplas formas de vida. Esta reavaliação filosófica poderia ser tão transformadora quanto os avanços científicos e tecnológicos resultantes da descoberta. As possibilidades futuras que se abririam após a confirmação inicial de vida alienígena são quase ilimitadas, desde o desenvolvimento de comunicação interestelar até a exploração de mundos habitados. Cada descoberta levaria a novas questões e oportunidades. O intercâmbio de conhecimento com civilizações alienígenas poderia acelerar o desenvolvimento humano de maneiras que mal conseguimos imaginar. Talvez o aspecto mais profundo desta jornada especulativa seja o reconhecimento de que a busca por vida alienígena é, em última análise, uma busca por compreensão sobre nós mesmos. Ao procurar vida em outros mundos, exploramos questões fundamentais sobre a natureza da vida, da consciência e do nosso lugar no universo. Esta busca nos força a examinar nossas suposições mais básicas e a expandir nossa perspectiva além dos limites de nossa experiência terrestre. A preparação da NASA para a eventual descoberta de vida alienígena reflete uma maturidade científica e social que reconhece tanto as oportunidades quanto as responsabilidades que tal descoberta traria. Os protocolos, tecnologias e frameworks conceituais desenvolvidos para este propósito representam um investimento no futuro da humanidade, preparando nossa espécie para um dos momentos mais significativos de sua história. Enquanto contemplamos estas possibilidades nas horas silenciosas da noite, somos lembrados de que vivemos em uma época extraordinária da história humana. Pela primeira vez, possuímos as ferramentas tecnológicas e a compreensão científica necessárias para buscar seriamente por vida além da Terra. Esta capacidade nos coloca em uma posição única na história de nossa espécie, carregando tanto o privilégio quanto a responsabilidade de potencialmente fazer a descoberta mais importante da civilização humana. A jornada em direção à descoberta de vida alienígena é mais do que uma busca científica. É uma exploração das possibilidades mais profundas da existência. Cada telescópio apontado para o céu, cada sinal analisado e cada teoria desenvolvida nos aproxima não apenas de responder à pergunta sobre se estamos sozinhos, mas de compreender melhor o que significa estar vivo em um universo vasto e misterioso. E assim, terminamos mais uma exploração pelos arquivos do espaço profundo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para continuar explorando essas ideias sobre o universo. Agora permita que seus pensamentos se acalmem e tenha uma boa noite.